Imagine que você tem um recipiente cheio de gelo. Agora você coloca bastante sal sobre esse gelo. O que você espera que aconteça? Talvez a primeira resposta seja: o sal vai fazer o gelo derreter. E isso realmente acontece. Mas aqui aparece algo muito interessante. Enquanto parte do gelo derrete, a temperatura da mistura pode cair para valores inferiores a 0 graus Celsius. Como assim? Se o gelo está derretendo, como a mistura pode ficar ainda mais fria? E tem mais, esse mesmo princípio ajuda a explicar por que algumas pessoas colocam sal sobre gelo para gelar bebidas mais rapidamente, ajuda a explicar por que sais podem ser utilizados em estradas cobertas de gelo em países frios, e está relacionado até ao funcionamento dos fluidos anticongelantes utilizados em automóveis. Hoje vamos descobrir a química por trás desses fenômenos. E depois vamos investigar outra propriedade coligativa fascinante, a osmose. Aquela mesma osmose que apareceu quando estudamos por que o soro fisiológico possui concentração de 0,9%. Só que hoje vamos muito além. Olá, exploradores da química! Eu sou o professor Romésio Carvalho e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Química Descomplicada. Estamos na nossa segunda temporada dedicada à físico-química. No episódio anterior, começamos a estudar as propriedades coligativas e conhecemos dois fenômenos, tonoscopia e ebulioscopia. Descobrimos que a presença de partículas de um soluto não volátil pode diminuir a pressão de vapor do solvente e elevar sua temperatura de ebulição. Hoje vamos completar esse estudo conhecendo crioscopia e osmoscopia. Vamos à grande pergunta do módulo. Lembra da nossa grande pergunta? Como a presença de partículas dissolvidas pode modificar propriedades físicas de um solvente? No episódio anterior, respondemos parte dela. Hoje vamos completar essa resposta. Então, pense comigo. Por que colocar sal no gelo pode fazer a temperatura da mistura cair para valores inferiores a 0 graus Celsius? E existe uma segunda pergunta. Como a água consegue atravessar determinadas membranas e provocar alterações importantes em células, alimentos e até em processos industriais? Essas duas perguntas aparentemente não têm nenhuma relação, mas possuem algo em comum: a presença de partículas dissolvidas. Vamos entender. Os objetivos do episódio de hoje estão na descrição desse podcast. E aproveite, deixe um comentário sobre o podcast e se você ainda não se inscreveu, se inscreva para ser o primeiro a receber as novidades do Química Descomplicada e nos acompanhe no YouTube. Lá tem aulas, tem resolução de exercícios e muitos materiais que com certeza vão te interessar. Agora voltando para nosso podcast de hoje. Crioscopia. O que o sal faz com o gelo? Vamos começar retomando o nosso fenômeno inicial. Temos gelo e adicionamos sal. Para compreender o que acontece, primeiro precisamos lembrar de uma coisa. Congelamento e fusão são processos opostos. Na água líquida, as moléculas possuem maior liberdade de movimento. Quando a temperatura diminui suficientemente, essas partículas começam a se organizar na estrutura característica do gelo. Agora imagine que existem partículas de um soluto misturadas entre essas moléculas de água. Essas partículas dificultam a organização necessária para formar o sólido. Consequentemente, precisamos diminuir ainda mais a temperatura para que o congelamento aconteça. Essa é a ideia fundamental.
quando adicionamos um soluto não volátil a um solvente, a temperatura de congelamento do solvente diminui. Esse fenômeno recebe o nome de crioscopia. Vou agora fazer uma explicação molecular. Vamos visualizar. Eu te convido a imaginar várias moléculas de água tentando se organizar para formar o cristal de gelo. Quando existem partículas dissolvidas entre elas, essa organização torna-se mais difícil. Portanto, a solução precisa atingir uma temperatura menor para congelar. Isso significa que água pura e água salgada não congelam necessariamente na mesma temperatura. A água pura, sob pressão de aproximadamente 1 atmosfera, apresenta temperatura de congelamento próximo do 0 graus Celsius. Uma solução aquosa contendo sal pode permanecer líquida abaixo dessa temperatura. E quanto maior for o efeito coligativo provocado pelas partículas dissolvidas, maior será o abaixamento de temperatura de congelamento. Então, a gente pode se perguntar, por que o sal derrete o gelo? Agora, conseguimos responder a pergunta inicial. Quando colocamos sal sobre o gelo, existe normalmente uma pequena quantidade de água líquida na superfície. O sal se dissolve nessa água. Daí, forma-se uma solução e essa solução apresenta temperatura de congelamento inferior à da água pura. Consequentemente, nas condições adequadas, mais gelo pode derreter para estabelecer um novo equilíbrio. E esse processo de fusão requer energia. E essa energia é retirada do próprio sistema e do ambiente ao redor. Por isso, a mistura de gelo e sal pode atingir temperaturas inferiores a 0 graus Celsius. É justamente essa característica que torna essa mistura tão interessante. Vamos agora a uma aplicação que você pode ter visto. Imagine uma caixa térmica. Dentro dela colocamos gelo. Depois adicionamos sal e colocamos algumas bebidas. A mistura gelo-sal pode atingir temperaturas inferiores àquelas obtidas com gelo em equilíbrio com água pura. Consequentemente, a transferência de energia térmica da bebida para o sistema refrigerante pode ocorrer de forma mais intensa. E o resultado? A bebida pode esfriar mais rapidamente. Agora você já conhece a química por trás desse truque. Quanto aos anticongelantes, o mesmo princípio aparece nos sistemas de arrefecimento dos automóveis. No episódio anterior, falamos que determinados aditivos ajudam a elevar a temperatura de ebulição do líquido. Agora, completamos a história. Esses aditivos também podem diminuir a temperatura de congelamento. Portanto, o líquido de arrefecimento possui uma faixa de operação muito maior. Ou seja, em temperaturas elevadas, apresenta maior resistência à ebulição. E em temperaturas muito baixas, apresenta maior resistência ao congelamento. Veja como duas propriedades coligativas trabalham juntas, ebulioscopia e a crioscopia. Quanto ao sal nas estradas, em regiões muito frias, sais podem ser utilizados para ajudar no controle da formação de gelo nas estradas. A lógica é semelhante. Ao dissolver-se na água presente sobre a superfície, o sal diminui a temperatura de congelamento da solução. E isso pode dificultar a formação de gelo ou favorecer o seu derretimento dentro de determinada faixa de temperatura. Mas, atenção! Isso não significa que o sal funciona em qualquer temperatura. Existe um limite operacional que depende do sal utilizado, da concentração e das condições ambientais. Agora vamos conhecer a química do sorvete. Existe ainda uma aplicação deliciosa, que é o sorvete. Em métodos tradicionais de fabricação de sorvete, uma mistura de gelo e sal pode ser colocada ao redor do recipiente que contém a preparação. E por quê? Porque precisamos retirar energia térmica da mistura do sorvete.
A mistura gelo-sal pode atingir temperaturas inferiores a 0 graus Celsius, como já vimos anteriormente, e isso favorece o congelamento da preparação. Então, quando alguém prepara sorvete artesanal utilizando gelo e sal, está aplicando crioscopia mesmo sem conhecer esse nome. Olha só que bacana! Agora temos 3 peças do nosso quebra-cabeça. Adicionar partículas a um solvente pode diminuir sua pressão de vapor, aumentar sua temperatura de ebulição e diminuir sua temperatura de congelamento. Mas ainda falta uma 4ª propriedade. E para entendê-la, precisamos colocar uma membrana no nosso sistema. Vamos falar de osmose, que é quando a água atravessa uma membrana. Imagine 2 compartimentos separados por uma membrana semipermeável. De um lado, temos uma solução menos concentrada. Do outro, uma solução mais concentrada. A membrana ela permite principalmente a passagem do solvente, mas ela restringe a passagem de determinados solutos. E o que acontecerá? Haverá movimento líquido de solvente através da membrana. No caso de soluções aquosa, estamos falando principalmente do movimento da água. E esse fenômeno recebe o nome de osmose. A gente pode se perguntar, e para onde a água vai? Didaticamente, podemos dizer que o solvente apresenta fluxo líquido do meio de menor concentração de solutos osmoticamente ativos para o meio de maior concentração desses solutos através da membrana semipermeável. Mas eu quero que você entenda a lógica. Não imagine que as moléculas de água, entre aspas, sabem para onde precisam ir. As moléculas elas estão se movimentando constantemente em todas as direções. Porém, existem passagens nos 2 sentidos. O que observamos então é um fluxo líquido resultante da diferença de potencial químico do solvente entre os 2 lados da membrana. E esse detalhe é muito importante. Logo, a osmose não é uma decisão das moléculas, é consequência do comportamento estatístico de um enorme número de partículas. Agora, vamos relembrar aqui um pouco. Você lembra do soro fisiológico? No nosso Conexão Descomplicada 6, perguntamos por que o soro fisiológico é 0,9%. Se você ainda não escutou este episódio CD06, vai lá na nossa lista, na nossa playlist do podcast e procure Conexão Descomplicada 6 e aprenda mais sobre o soro fisiológico e a sua importância na nossa saúde. Então, naquele episódio, utilizamos a osmose para compreender o comportamento das células em meios hipotônicos, isotônicos e hipertônicos. Hoje não precisamos repetir toda aquela explicação. Se você não escutou ainda, vá lá e aprenda muito. O importante agora é perceber aquele fenômeno biológico também é uma manifestação das propriedades das soluções. É físico-química acontecendo dentro de sistemas biológicos. Vamos agora compreender um pouco sobre a osmose nas plantas. A osmose também participa do transporte de água nos organismos vegetais. As células das raízes estão em contato com a solução presente no solo. Diferenças de potencial hídrico e de concentração de solutos contribuem para o movimento da água através das membranas celulares. Isso ajuda a explicar a entrada e a distribuição inicial de água nos tecidos vegetais, embora o transporte de água pela planta envolva outros mecanismos além da osmose. Perceba, a mesma ideia que estudamos em uma hemácia aparece também no funcionamento das plantas. Vamos compreender agora por que o sal ajuda a conservar os alimentos. Quero que você imagine agora, pense em carne salgada. Pode ser naquela carne de sol maravilhosa aqui de Campo Maior, que é a melhor carne de sol do mundo. Se você ainda não provou, venha a Campo Maior provar a melhor carne de sol. Então pense em uma carne salgada.
ou em alimentos conservados utilizando grandes quantidades de açúcar. Por que isso dificulta o desenvolvimento de muitos micro-organismos? Porque uma alta concentração de solutos no meio externo pode retirar água das células microbianas por efeito osmóticos e reduzir a atividade de água disponível. Isso dificulta seu crescimento e sua reprodução. E é por isso que sal e açúcar são utilizados há séculos como agentes de conservação. Observe que muito antes de conhecermos moléculas, membranas ou pressão osmótica, a humanidade já utilizava empiricamente os efeitos desses fenômenos. Vamos compreender agora pressão osmótica e osmoscopia. Então, agora surge uma pergunta. É possível impedir a osmose? Sim. Imagine novamente os dois compartimentos separados pela membrana. Se aplicarmos pressão suficiente sobre o lado mais concentrado, podemos impedir o fluxo líquido de solvente provocado pela osmose. Logo, a pressão mínima necessária para impedir esse processo recebe o nome de pressão osmótica. E aqui chegamos à quarta propriedade coligativa, a osmoscopia. A osmoscopia é o estudo da pressão osmótica das soluções. Então, você pode estar se perguntando, o que determina a pressão osmótica? Para soluções suficientemente diluídas, podemos representar a pressão osmótica pela relação π, que é o símbolo π, é igual a I minúsculo vezes M maiúsculo vezes R maiúsculo vezes o T maiúsculo, em que a letra π representa a pressão osmótica, o I é o fator de Van 't Hoff, o M é a concentração em quantidade de matéria das partículas do soluto, o R é a constante dos gases ideais e T é a temperatura absoluta, ou seja, a temperatura em Kelvin. Mas observe algo importante. Mais uma vez, o número efetivo de partículas aparece como protagonista. Quanto maior for a quantidade de partículas osmoticamente ativas na solução, maior tende a ser sua pressão osmótica, mantida as demais condições. É exatamente a lógica das propriedades coligativas aparecendo novamente. Agora vamos para um detalhe importante. Comparar o NaCl e o açúcar, porque eles não são iguais. Imagine uma solução de glicose. Cada molécula de glicose dissolvida permanece, idealmente, como uma partícula molecular. Agora pense no cloreto de sódio. Ao dissolver-se em água, o NaCl se dissocia nos íons Na+, e Cl-. Portanto, idealmente, uma unidade molecular de NaCl pode originar aproximadamente 2 partículas dissolvidas. Isso significa que soluções com a mesma concentração em quantidade de matéria de diferentes solutos podem produzir efeitos coligativos diferentes quando o número de partículas efetivamente formado é diferente. Por isso, precisamos considerar o fator de Van 't Hoff. E essa é uma ideia muito importante para vestibulares e para o aprofundamento em físico-química. Vamos agora falar um pouco sobre a osmose reversa. Vamos inverter o fenômeno. Se aplicarmos sobre a solução uma pressão maior que a sua pressão osmótica, podemos forçar o solvente a atravessar a membrana no sentido contrário ao fluxo osmótico espontâneo. E esse fenômeno recebe o nome de osmose reversa. Mas onde isso é utilizado? Ele é utilizado em sistemas de purificação de água e principalmente na dessalinização da água do mar. Muitos países que não têm a água potável em abundância, como o Brasil, eles utilizam esse processo de dessalinização da água do mar para obter a água potável para abastecimento da cidade. Então surge uma pergunta: como dessalinizar água do mar? A água do mar ela contém grande quantidade de sais dissolvidos.
Em sistemas de osmose reversa, aplica-se a pressão sobre essa água. Então, parte da água atravessa membranas especiais. Grande parte dos sais fica retida. Assim, nós podemos produzir água com concentração de sais muito menor. Agora perceba a dimensão dessa aplicação. Um conceito que começou com partículas e membranas pode ajudar a produzir água potável em regiões onde existe escassez de água doce. E isso é a fisicoquímica transformada em tecnologia. Vamos agora para uma curiosidade descomplicada. Você sabia que grandes instalações de dessalinização conseguem produzir enormes quantidades de água potável a partir da água do mar, utilizando tecnologias que incluem osmose reversa? Em regiões áridas e costeiras, esse fenômeno tornou-se uma importante fonte complementar de abastecimento. Aqui no Brasil, as regiões semiáridas e litoral operam com dessalinizadores para obtenção de água potável. Então, sabe aquela equação que aparece no livro? Ela pode estar ajudando cidades inteiras a obter água potável. Vamos agora para uma conexão descomplicada. E antes de terminarmos, quero que você leve uma ideia deste episódio para o seu dia a dia. Quando você colocar gelo em uma bebida, quando preparar um sorvete, quando observar um alimento conservado com sal, quando utilizar soro fisiológico ou quando ouvir falar em dessalinização da água do mar, lembre-se, por trás de todas essas situações existe uma mesma linguagem microscópica: partículas. São elas que modificam o comportamento das soluções. E quando compreendemos o que acontece no mundo microscópico, começamos a explicar fenômenos que parecem completamente diferentes no mundo macroscópico. Chegou a hora de responder a pergunta que abriu o nosso módulo. Como a presença de partículas dissolvidas pode modificar propriedades físicas de um solvente? Porque a presença dessas partículas altera o equilíbrio e o potencial químico do solvente. Como consequência, observamos mudanças mensuráveis em propriedades físicas. A pressão de vapor diminui, tonoscopia. A temperatura de ebulição aumenta, ebulioscopia. A temperatura de congelamento diminui, crioscopia. E surge uma pressão associada ao equilíbrio osmótico através de uma membrana semipermeável, que é a pressão osmótica estudada na osmoscopia. 4 fenômenos, uma ideia central. O efeito depende essencialmente da quantidade efetiva de partículas dissolutos presentes na solução, dentro das condições em que tratamos essas propriedades como coligativas. Então, guarde esta sequência. Soluto não volátil adicionado ao solvente, a pressão de vapor diminui, temperatura de ebulição aumenta, temperatura de congelamento diminui, pressão osmótica aparece e aumenta com a concentração de partículas osmoticamente ativas. Se você compreender essa lógica, não precisa decorar 4 definições isoladas. Você entende o sistema. Exploradores da Química, missão cumprida! Concluímos nosso módulo sobre propriedades coligativas. Você começou observando fenômenos simples: água evaporando, água fervendo, gelo derretendo, uma membrana separando soluções e terminou compreendendo aplicações em automóveis, alimentos, medicina, biologia, indústria e produção de água potável. Isso é aprender química de forma conectada. Agora quero deixar uma nova pergunta para você. Imagine uma chama aquecendo um recipiente. Imagine uma reação química acontecendo. Em algumas reações sentimos calor sendo liberado. Em outras precisamos fornecer energia continuamente. Então, de onde vem a energia envolvida em uma reação química?
e por que algumas transformações liberam energia enquanto outras absorvem? Essa será a nossa grande pergunta do próximo módulo, porque nos próximos episódios entraremos em termoquímica. Muito obrigado por acompanhar mais um episódio do Química Descomplicada. Se você chegou até aqui, compartilhe este episódio com aquele colega que ainda acredita que propriedades coligativas são apenas 4 nomes difíceis para decorar. Mostre para ele que existe uma lógica conectando tudo. E lembre-se, no Química Descomplicada a gente não decora fórmulas, a gente entende a lógica da química. Eu sou o professor Romésio Carvalho, um forte abraço exploradores da química e nos encontramos no próximo episódio para começarmos nossa jornada pela termoquímica. Até lá!